vez. Glória a Deus, uma noite muito abençoada. Vamos para a noite de estudo de hoje, para viver mais uma vez das bênçãos de Deus sobre nós. Eu quero convidar você a estar conosco hoje, a viver um momento abençoado com a gente, a sentir de novo a presença de Deus. Graças a Deus, vemos vivendo momentos maravilhosos. Paz, Vitória, Deus abençoe, a paz do Senhor para você também, Vitória. Que bom, hoje, graças a Deus, até o momento estou conseguindo ver os comentários hoje. Feliz com você, Vitória, muito bom te ver lá na igreja. Deus abençoe você e sempre levando mais gente. É isso aí, se fortalecer. L da Paz, filhota. Maria Aparecida, Deus abençoe. Hoje eu estou conseguindo ver os comentários aqui, né? Graças a Deus. Dá para ver hoje. Então, a gente vai continuar falando sobre a sabedoria de Salomão, de Provérbios, sabedoria de Provérbios. E eu creio que muito nos ajudará. Se vocês fizeram, como eu falei para vocês fazerem, cada dia ler um capítulo, vocês vão ver o quanto vocês vão adquirir sabedoria, e sabedoria nos vários sentidos da palavra, né? Essa sabedoria que te leva à sabedoria para viver conjugal, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas. E Paz, Viviane, Deus abençoe você também. Alexandre, que Deus abençoe. Muito bem-vindo em nome de Jesus, meu amigo. Alexandre, Diácono Alexandre, meu querido, glória a Deus pela tua vida. Já estamos lá com a igreja aberta, hein, irmãos? Vamos lá visitar lá, quero fazer agenda com alguns irmãos aí que são uma bênção de Deus para estarem conosco lá. Alexandre mesmo é um guerreiraço, top, Deus abençoe. Esses Alexandres, eita meu Deus, é amigo demais. Então a gente vai continuar falando sobre o livro de Provérbios. E quando eu falei para vocês fazerem como um exercício, cada dia um capítulo, vocês vão adquirir muita sabedoria. Vocês vão ver que de repente a gente começa lendo o livro, a Bíblia, em Gênesis. É muito bom para conhecer tudo. Eu particularmente gosto de começar, sem dúvida nenhuma, por livro de Gênesis, livro de João. Se eu fosse colocar uma ordem para se ler a Bíblia, eu, na minha particularidade, leria livro de Gênesis para entender Deus, para saber um pouco mais sobre Deus, e João para saber um pouco mais sobre Cristo, e no livro de Provérbios para entender o apanhado que para mim é a biblioteca do conhecimento, está ali no livro de Provérbios. E essa é a minha visão. Paz e irmã Luzia, Deus abençoe também, minha querida. Então, em nome de Jesus, vamos orar para que Deus venha tocar sobre o nosso entendimento. Deus abençoe, irmão Edmundo. Tocar sobre o nosso entendimento, para que nós possamos viver verdadeiramente daquilo que o céu tem para nós. Eu e você somos limitados, seres limitados em conhecimento. Em sabedoria quem dá é Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que aquele que tem falta, peça ao Senhor e o Senhor vos dará. Eu tenho certeza que Deus nos dará, porque estamos aqui para ser sábios, não para nos engrandecermos, mas sim para aprender mais de Deus e usar a sabedoria para o reino. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu glorifico o teu santo nome, Pai, agradecendo ao Senhor pelo dia, pelas provisões, pela alimentação, os livramentos que o Senhor deu não somente a mim, mas a todos os meus irmãos que estão presentes hoje. Pai, eu agradeço ao Senhor pela rica oportunidade de poder falar com o Senhor, de poder ministrar sobre a tua palavra. Eu quero lhe pedir humildemente, toca sobre a minha mente, sobre o meu discernimento, sobre o meu entendimento, para que possa ministrar aos meus irmãos, Pai, e para que também possa receber do céu sabedoria. Pai, em nome de Jesus, usa-me como um canal, mas abre o coração e a mente do meu irmão para receber de Deus também, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, um breve resumo. Não estranho, eu estou meio afônico, com o rosto um pouco inchado, por causa sinusite. Esse tempo muito seco é uma benção. Então acaba interferindo na respiração. Mas não estranho, tá bom? Algo que é muito importante,
terça-feira passada eu falei sobre alguns aspectos, para dar um resumo para quem está vindo pela primeira vez. Falamos com relação ao livro de Provérbios, quem escreveu foi Salomão, e não somente Salomão, Agur e outros, né, também, Lemuel. Fala sobre o livro de Provérbios, é abrangente, vai falar sobre muita coisa. Nos primeiros capítulos, do 1 até o 9, praticamente vai falar sobre adquirir sabedoria. Do 10 ao 24 vai falar sobre ditados, postura de viver corretamente e incorretamente. Vai falar no versículo do 25 ao 29 sobre liderança. Provérbios 30 ao 31, palavra de Agur e do rei Lemuel, como agir e N coisas. Então os restantes vocês vão pegando aqui. Hoje eu vou falar sobre coisas importantes. Sobre Provérbios 4, 23. A gente vai começar assim e vamos passeando, amém? Provérbios 4, 23. É muito... Olha só onde nós vamos parar. Paz, Patrícia, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bia, filhota, Deus abençoe você. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Tradução NVI, tá bom? Mas vamos falar um pouco sobre isso aqui. Acima de tudo, se você for pegar todo o resto do contexto, vamos falar de vida, mas eu já vim para o versículo 23. Acima de tudo, ou seja, acima de qualquer coisa, ele está dizendo assim: guarde o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. E aí, você deve estar se perguntando, como se faz para guardar o seu coração? O que eu venho constantemente ministrando é sobre suas emoções. Quando a Bíblia vai falar de coração, ele está falando das suas emoções, das suas intenções, porque o nosso coração ele é um órgão que bombeia sangue. Mas quando nós vamos falar de sentimento que causa, a gente não vai falar do que causa aqui no cérebro, mas a gente fala do que causa no coração. Quando a gente está angustiado, não é o que seu coração está angustiado aqui, mexe em alguma coisa física no teu coração, mas é o que causa na tua mente. E aí a gente fala, eu estou com o coração meio angustiado, né? Estou meio aflito. Tudo isso é com relação aos sentimentos. E aqui vai falar assim: acima de tudo, guarde seu coração, ou seja, trabalhe bem com as tuas emoções. Por quê? Presta atenção, pois dele depende toda a vida. Se você está mal emocionalmente, isso atrapalha toda a sua vida, atrapalha o seu relacionamento, o seu convívio com as pessoas, atrapalha a sua fé, atrapalha a sua confiança, atrapalha a sua autoestima. Porque uma pessoa tem baixa autoestima, porque o seu coração, no sentido emocional, está mal. E se ela está mal, ela não consegue se ver bem, nada está bom. O que é a depressão? Depressão, a gente vai falar que é alguns, mas vão falar que é ataque do demônio, mas não é só demoníaco, como eu já expliquei algumas vezes. Depressão se dá, sim, tem crente que ora muito, tem vida no altar, jejua e consagra e passa por depressão. Por quê? São sentimentos. E aí tem gente que vai falar que não, mas é sim, verdadeiramente. Se fosse assim, cristão não tinha depressão. Depressão existe, é um problema ou hormonal, tem pessoas que têm problemas hormonais que vão gerar depressão, tem outros que são ataques mesmo do inimigo, e se tem alguma brecha aberta ele vem e consegue atingir. E outra, emocionalmente, traumas, pessoas que perderam pessoas e não sabem lidar com as suas emoções, difícil, o emprego, não interessa, qualquer emoção negativa, e isso causa um efeito. Então, o que eu quero dizer para vocês, através da palavra de Deus: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, trabalhe bem as suas emoções. Isso é um conselho de um rei chamado Salomão, um homem extremamente sábio, e ele diz: afaste da sua boca as palavras perversas, palavras ruins, fique longe dos seus lábios a maldade. Por quê? Porque tudo isso tem consequência, não tem como a gente falar, principalmente nós, cristãos. Tem muito cristão que fala muita maldade, e que muitos falam e outros não falam, porém desejam. E a palavra de Deus, o conselho que Salomão vem dando, ele diz assim:
Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Não fale maldade. Não deseje maldade. Por quê? Porque sentimentos maus geram coisas más naquele que você deseja, se ele não estiver blindado debaixo da proteção do Senhor, e em você. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que uma das coisas que nós precisamos aprender é abrir o nosso coração, é aprender a perdoar, é aprender a edificar. A paz, Bárbara, Deus abençoe, filha. É aprender a perdoar, é aprender a falar, é aprender a expor as nossas emoções, é aprender, sim, tratar-se as nossas emoções. Deixa eu dizer algo para você. Tem gente que fica pedindo para Deus mudar o seu interior. Deixa eu falar algo para você. Deus te dará recursos para você fazer essa mudança. E as palavras de Deus, o livro de Provérbios, ensina muito para nós sobre como controlar as nossas emoções. Se você pegar no livro de Gálatas, como controlar as nossas emoções, ou seja, com muita oração, pedindo sim para Deus, oração, mas através da oração você vai falar, Deus vai falar com você e você tem que fazer, não é Deus que tem que fazer, amém? Então, quando nós entendermos isso, você vai ver que Salomão ele é enfático em várias vezes dizer sobre o coração da gente, né? O nosso coração precisa estar protegido. A gente precisa colocar uma proteção acima de tudo. Guarde o seu coração, ou seja, proteja o seu coração de sentimentos ruins. Esses dias Deus ele tocou meu coração e o que Deus ministrava ao meu coração é assim: você se alimenta de lixo? Por que você não se alimenta de lixo? Porque ele fede, porque você tem a consciência do que ele é ruim, não tem nutrientes, não é atrativo, faz mal para o teu corpo, faz mal para você, vai causar muitas doenças em você. E por que você se alimenta de lixos emocionais? Lixos emocionais também vai causar doença, vai fazer mal a você, não tem boa aparência, fede. Então por que a gente permite que sentimentos venham até nós e nos arrebente? Deixa eu dizer algo para você. Algo que é muito importante. Aquilo que você ouve muitas vezes tem muito efeito sobre você. As pessoas falam sobre você e isso tem um efeito sobre você. Porém, deixa eu dizer algo para você. Você não é o que falam que você é. O que vai depender é o que você faz com o que falam para você, tanto positivo quanto negativamente. Muitas vezes as pessoas falam mal de você e você ouviu e aquilo te abala. Mas você é o que falaram? Se é, então você já tem que pegar, olhar, se analisar e mudar. Muitas vezes vão te elogiar também. E muitas vezes você não sabe lidar com elogio. E por não saber lidar com elogio, o que acontece? O seu ego se infla. Então isso é ruim. Tudo isso é trabalho. Se você trabalhar isso, e tudo isso está na Bíblia, a Bíblia vai te ensinar. E quando ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração, é ter um cuidado, é proteger o teu coração. Então, ande com pessoas que tenham palavras positivas, se alimente de palavras positivas. O que for negativo, não abrace, não pegue, não absorva. Você pode ouvir, porque não tem como não ouvir, que graças a Deus você tem a sua audição aguçada e Deus te deu uma boa audição. Mas você não é o que as pessoas falam de você. Você é o que Deus, olha só, o que Deus fala que você é. Se você tomar posse também, porque Deus pode te chamar de filho e você não se vê como filho. Tudo vai depender de como você toma posse da palavra. Então a palavra de Deus é maravilhosa, nos chama de filho, de co-herdeiros. E se você se portar e tomar posse disso, você vai viver como um co-herdeiro, como um filho. Porém, Deus fala que te ama, mas se você não acreditar, não vai ter efeito sobre a tua vida. Amém? Então, entenda, você é aquilo que você acredita que as pessoas, o que Deus fala sobre você. Então eu não acredito, se alguém me falar mal de mim, querido, hoje eu já estou num tempo onde eu sei que falam mal de mim, pessoas falam, porque é normal, a gente não vai agradar sempre todo mundo, mas eu não me importo mais com o que falam sobre mim, se não for verdade. Se for verdade, eu paro, analiso e procuro me redimir. Porém, se não for, eu não absorvo. Amém? Da mesma maneira, pessoas que vão falar bem, porque nem todos que te elogiam, queridos, querem teu bem. Então, com o tempo a gente vai aprendendo isso. Mas aí, se você estiver entendendo aí, vai dando glória a Deus. Se tiver algum relato também, coloca aí sobre isso. Provérbios 16, 21 ao 23, 16, 21 ao 23.
vai dizer assim, a gente vai dando uns pulos, tá bom? Não tem como eu trazer toda, né? Diz assim, olha só que interessante. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala promove instrução. Vou repetir. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que têm, mas a insensatez traz castigos aos insensatos. O coração sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem instrução. Aleluia. Para mim aqui, quando vai falar de coração, mais uma vez eu consigo ver. O sábio de coração é considerado prudente. Sabe, pessoas que têm equilíbrio com as suas emoções, ele pensa antes de falar, ele é prudente nas suas ações. Quem fala com equilíbrio promove instrução. A pior coisa é você conversar com uma pessoa desequilibrada. E o que é o desequilibrado? É aquela pessoa que não tem controle sobre as suas emoções. Por que muitas vezes relacionamentos se acabam, amizades se acabam por falta de equilíbrio das suas emoções? Não tem sabedoria nos seus sentimentos. Amigos também te ferem. Pais também te ferem. Filhos também te ferem. E se você não tiver sabedoria, você guarda isso no mais profundo do teu coração, ou seja, na tua mente, armazena isso lá, e isso terá um efeito sobre você. E qual é o efeito? Você não consegue viver isso aqui. O sábio de coração é considerado prudente. Ou seja, se você não é sábio de coração, você não é prudente. Você fala o que você pensa, e é algo que é muito importante. Tem gente que fala assim, eu falo mesmo. Cuidado com isso daí, porque isso muitas vezes só mostra o quanto você é tolo. O fato não é falar tudo que você pensa, mas é pensar em tudo que você fala. Qual o efeito? E aí você consegue ver se você é prudente ou sábio através disso. Porque quem fala com equilíbrio promove instrução. Ele ensina. Quem tem equilíbrio, ele ensina. Você consegue corrigir a pessoa e a pessoa te ouvir. Mas há um grande problema. Muitas vezes você pode ser sábio, você pode ser prudente, mas o tolo, quando ele quer ser tolo, ele pode ficar de frente com o maior sábio, que ele não vai aprender. Porque o tolo, ele acha que sempre sabe muito. E o sábio, ele sempre para escutar e aprende mais. Eu vou repetir porque isso é muito forte. O tolo, ele acha que sabe tudo. Não aguenta ser corrigido, não aguenta ser afrontado, confrontado, né? E nem afrontado também. Porque com a sabedoria você aprende que as pessoas podem tentar te afrontar. Mas você sabe que aquilo vai fazer mal para você. Então você não entra numa briga. Amém? Então assim, muito das nossas atitudes só mostra o quanto ainda nós não temos equilíbrio, não temos sabedoria. Quando fala, o coração do sábio ensina a sua boca, ou seja, tem controle sobre o que fala. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem instrução. Ele não fala tudo que pensa, mas ele pensa em tudo que fala. Presta atenção, a sabedoria te ensina quando falar, se falar. O grande problema é que as pessoas acham que ser sábio é sair falando. Mas não é sair falando, é ter qualidade naquilo que você fala. Tem gente que mostra sabedoria quando fica calado. E muitas vezes tem gente que mostra o quanto é tolo, o quanto ele fala. Então é isso que nós precisamos entender. Deus abençoe o Wellington, Deus abençoe Jenny, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos a esta casa. E aí quando nós vemos isso, Salomão ainda continua instruindo. No capítulo 23, versículo 15, olha só que outra coisa interessante. 23:15 também diz assim, olha só, meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. O que é interessante é que aqui é de coração para coração. Deus se agrada de um coração sábio. Se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Por que dessa palavra? Aqui eu estou dizendo, contextualizando com relação a Salomão e Davi. Mas o que eu acho interessante é que nessa mensagem, quando eu fui ler isso daqui, o que me passa é uma mensagem de coração para coração. É tão bom quando você vê e conversa com alguém que o coração dela é voltado a fazer o bem e automaticamente agrada a você. Aí você imagina o que faz com o coração do pai. Mais à frente eu vou dar mais provérbios que você vai entender o quanto um coração, o quanto a sabedoria, o quanto uma
pessoa equilibrada emocionalmente agrada a Deus. Se você for ver, Deus foi trabalhando sempre na vida dos seus obreiros. Todos os obreiros da equipe, o Senhor foi trabalhando nos emocionais dele. Aqueles que se permitiram, permaneceram. O único que não se permitiu foi o que morreu por causa da sua decepção. Não soube nem lidar com a sua decepção ao ponto de se matar. Mas Pedro errou também. Pedro também nega o Senhor. Pedro também trai o Senhor. Mas ele se permitiu ser tratado pelo Senhor. Algo que eu quero dizer para vocês nesta noite: se permita ser uma pessoa a qual é corrigida, é ensinada, seja por os pais, seja pelos irmãos, amigos. E uma coisa que eu falo e repito: cuidado, mas muito cuidado com críticas que as pessoas vêm trazer sobre você. E isso não é ser arrogante, mas cuidado com as críticas construtivas com quem não construiu nada. Receba críticas construtivas de quem você olha e você fala: para mim essa pessoa é um referencial. Tem gente que fala que quer falar, que quer te ensinar, mas você olha para essa pessoa, mas nem a vida dela, ela não tem controle, nem com a vida dela ela aprendeu, como que ela pode te ensinar algo? Então ela pode te ensinar tudo que não se fazer. Então para mim a vida da gente, pais, missionários, Suzeli, a vida da gente é um constante ensinamento. Na vida da gente você vai pegar pessoas como referenciais que vão te ensinar, e vão ter pessoas também que vão ser referenciais de tudo que você não deve fazer. De como você não deve tratar uma esposa, de como não deve tratar um esposo, um filho, um pai, um amigo, um pastor, um colega, um amigo de igreja, um irmão de igreja, não importa. Tem pessoas que você vai olhar e você tem que olhar para ela e tirar algum ensinamento. Qual o ensinamento? Do que fazer e o que não fazer. Então, quando nós olhamos aqui esses ensinamentos, eu consigo enxergar muita coisa. Olha só uma coisa que também é sentimento. Por isso vocês vão me ver constantemente falando sobre gestão de sentimentos, gestão de emoções, porque as suas emoções vão interferir na tua vida espiritual. Você vai deixar de ser uma pessoa que agrada a Deus. Você pode subir monte, você pode descer monte. E aqui no livro de Provérbios ele vai deixando muito claro isso para quem quer entender. No livro de Provérbios 14, versículo 30, presta atenção no que vai ser ministrado aqui. Provérbios 14, versículo 30, diz assim: olha, presta atenção à profundidade. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eu vou repetir. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Paz, diaconisa Larissa, eu fico tocado com essa mensagem, com esse versículo, a profundidade daquilo que ele traz. O coração em paz, ou seja, aquela pessoa que está bem, o que ela faz? Ela dá vida ao corpo. Saibam que tem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças geradas do sentimento. Estudos mostram que uma das coisas que trazem o despertar do câncer é a amargura. E a amargura é um sentimento não trabalhado, é um perdão não liberado. É uma coisa que, como eu disse, estou amargurado, e a gente põe a mão no coração. Quando a gente vai falar assim: irmãos, põe a mão no teu coração, tal. Mas não é o seu coração, é a tua mente, não é isso? Então, mas a gente fala: pô, põe a mão no coração. Quando você está com o seu coração em paz, quer dizer que você está alinhado sentimentalmente, está tudo bem. Ele traz vida ao corpo, isso é comprovado cientificamente. Os benefícios que tem de você estar bem. Pessoa que está bem, você pode ver que pessoas com câncer, que não aceitam o câncer, demora muito mais. Um dos exemplos é a Ludmila Feber, que faz tempo que já era para ter morrido de acordo com os médicos. Mas eu creio que Deus, mas eu creio também naquilo que ela tomou posse, e ela fala: eu morro, e eu vou morrer quando Deus determinar que eu morro. Ou seja, ela não tomou posse daquelas palavras. Olha o poder da posse ou não da palavra. E ela não toma posse da palavra e ela está vivendo. Porém, olha só, mas a inveja apodrece os ossos. Isso aqui é pancada, Pablo, né? Apodrece os ossos, ou seja, apodrecer os ossos é câncer. E o que é inveja? A inveja é uma pessoa que não é contente com aquilo que ela tem e deseja ter aquilo que os outros têm. E eu falo para você, não é desejar ter igual, é querer ter aquilo que o outro tem. É querer tomar o empregado do outro, é querer tomar a vida do outro, querer tomar a esposa do outro, é querer tirar o carro do outro, né?
isso apodrece os ossos. Então, isso é consequência. Tem gente que vive doenças, que é só consequência de um sentimento não tratado. Então, por isso que é muito importante a gente entender isso, ter maturidade para trabalhar isso, saber conviver com os invejosos, porque, querido, invejosos sempre irá existir, porque tem muitas pessoas não trabalhadas, mas saber por quê? Você precisa estar blindado. Blindar o quê? O teu coração, para que a inveja dessa pessoa não transforme você uma pessoa amargurada, uma pessoa endurecida, sisuda, má. Ah não, eu não ajudo mais ninguém. Por quê? Porque eu ajudei e aquele invejoso me detonou. Querido, eu vou ajudar de novo, mas agora com mais precaução, porque eu aprendi. E muitas vezes o problema foi que você se deu demais e não aprendeu a se retrair. Entenda, guarda o teu coração, lembra? Guarda o teu coração, filho, protege ele. Então hoje, presta atenção, tenha muito cuidado com quem está entrando na tua vida. Se dê, não estou dizendo para você não se dê, mas se dê com ressalvas. Se dê por verdadeiramente merecimento. Conforme vai mostrando que merece, você vai dando. Mas muitas vezes qual que é o grande problema? A gente vai se entregando. Ah, eu sou muito bom. E aí depois, só pode te ferir, querido, quem você deu informação para ela. Muitas vezes você só é ferido com as informações que você deu para a pessoa errada. Muitas vezes rola fofoca com teu nome porque você deu a palavra para as pessoas erradas. Você falou, contou segredos para pessoas erradas, contou sonhos. E a consequência disso, quem sofre é você mesmo. Porém, se você aprender a se blindar o seu coração, você vai ver que isso vai te ajudar em muito. Mas vamos lá, que hoje tem muita coisa e eu espero que você esteja entendendo aí em nome de Jesus. Eu creio que pode te ajudar muito, porque vem me ajudando demais. Muito, muito, muito mesmo, tá? Olha só, no versículo, nesse 14 mesmo, versículo 21, diz assim, versículo 21, aqui é forte. Quem despreza o próximo, comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Vou repetir. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. No versículo 31 diz: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Meu Deus, olha com quem você está comprando briga. Oprimir, maltratar, não ajudar o pobre é ultrajar o seu Criador. E o Criador aqui é com C maiúsculo. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, por necessário aqui a gente está falando de doar, de ajudar pessoas, de ajudar o teu próximo, aquele que está necessitado. Quando nós falamos de necessitado, a primeira coisa que a gente vê, mas entenda aqui, o versículo 21 diz: quem despreza o próximo comete pecado. Aqui estamos dizendo do próximo. Porém no 31, oprimir o pobre, são duas qualificações. Aqui o teu próximo, sendo quem quer que seja, porque muitas vezes você quer ajudar, só quer ajudar o pobre, mas muitas vezes tem uma pessoa que é teu amigo, tem condição, mas ele está precisando de uma ajuda sua. E você sabe, se você sabe qual que é o meu e o teu papel como cristão. Quem despreza o próximo comete pecado. Desprezar, não tô nem aí, problema dele. Ele lá e eu cá. Se você tem palavra, se você tem recurso e não ajuda, a consequência disso é para você mesmo. Por quê? Quem despreza o próximo comete pecado. Pecado, o salário do pecado é a morte, isso vai interferir sobre a tua vida espiritual. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Quem? Qualquer necessitado. É tão bom quando você vê que você ajudou alguém, seja uma palavra que você colocou. Isso não faz bem só para a pessoa, mas faz bem para você também. Você se sente bem em poder ajudar alguém. Pegar a sacola de alguém, querido, são gestos pequenos. Se o mundo vivesse verdadeiramente a essência do que é a Bíblia, desse grande livro de sabedoria milenar, o mundo seria maravilhoso, porque ensina a gente a ser cortês, ensina a gente a ser amável, ensina a gente a ser próspero, ensina a gente a ser humilde. Tudo isso a Bíblia ensina. Mas a gente muitas vezes se esconde atrás de uma religiosidade, fala que tudo vai orar, sendo que muitas vezes você não precisa orar, você só precisa saber, porque você saber o que tem que fazer e não fazer, eu já disse, é melhor que você não soubesse, porque se você sabe, você está cometendo um pecado. Então,
quando vai dizer oprimir o pobre e ultrajar, eu já vi pessoas chutando pessoas de frente da loja deles, porque são moradores de rua. E depois pagaram um preço por isso. Particularmente, eu vi uma pessoa que chutou o mendigo. E o mesmo pé que ele chutou foi o pé que ele quebrou. Eu não vi isso como uma coincidência. Eu vejo que oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, é comprar briga com Deus. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Eu já vi pessoas que ajudaram necessitados e Deus verdadeiramente honrou. Pessoas que ajudaram com o pouco que tinha, deram o pouco que tinha, ajudaram essa pessoa e Deus honrou. Pessoas que ajudaram pessoas que estavam desempregadas e ela também estando desempregada, e Deus não só honrou a ela, mas honrou o outro também em pouco tempo. Ou seja, quem faz bem àquele que está necessitado, ele não só agrada a pessoa, que muitas vezes se ajuda o necessitado e mesmo assim ele não se agrada, mas tem o céu que está olhando tudo que você faz. Então não deixe de fazer o bem, mesmo que você não seja reconhecido, mesmo que você não tenha um tapinha nas costas dizendo muito legal o que você fez, não deixe de fazer o bem. Olha só, o que as pessoas não reconhecem, Deus reconhece, porque Deus sabe da intenção do nosso coração. Amém? Então isso para mim é o que me motiva a continuar fazendo o bem. Por quê? Porque muitas vezes a gente já fez o bem e muitas vezes as pessoas viram as costas para você, não estão nem aí para os seus sentimentos, se estão te ferindo ou não. Você ama, você trata, e eu vou te falar, não é porque você ama e que você trata que muitas vezes você vai ser cuidado e amado. Por quê? Porque Cristo, ele amou o mundo, a palavra de Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. E até hoje tem pessoas que não amam a Cristo. Entende? Então assim, não é porque você ama que você vai ser amado muitas vezes. É muito bom e é agradável, não só para nós, mas para Deus também. Deus se agrada de sentir-se que nós obedeçamos, que nós reconheçamos, tanto que ele vai falar para a gente não tomar a ceia indignamente, sem discernir, sem ter entendimento. Amém? Então, quando nós entendemos isso, a palavra de Deus tem mais efeito sobre a nossa vida. Amém? Que legal, hoje eu estou vendo os comentários. Não, eu reiniciei ele. E aí algo que é interessante, no Provérbios 11, 25, presta atenção uma outra coisa aqui, 11, 25, tá? Provérbios 11, 25, 11, 25, está escrito assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Meu Deus do céu, é maravilhoso, essa palavra para mim, essa é top demais. O generoso prosperará. Por que tem gente que não prospera? Porque não é generoso. O que é ser generoso? É pensar nos outros. É pensar, é saber dar, é saber entregar. Ser generoso é isso. Ter um coração generoso, uma atitude generosa. O que a palavra diz? Não sou eu que estou falando. Aqui a gente está falando do homem mais rico que já passou por essa terra. O generoso prosperará. E quando se diz prosperidade, como eu já disse, ser próspero não é ter só dinheiro, é ser bem sucedido em toda a área. Melhor dizendo, não é ter dinheiro, mas não ter falta de nada em toda a área. É bem sentimentalmente, é bem na vida amorosa, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida financeira, espiritual. Em todas as áreas ele está bem. Isso é ser próspero. E aí a palavra de Deus diz: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso é forte. Quem ajuda as pessoas, quem dá alívio aos outros. Em que alívio que você está falando? Porque quando a gente fala de alívio, muitas vezes você está carregando uma carga pesada emocionalmente. Você sentar com alguém, falar com alguém, já é um alívio. E ali, se você está fazendo isso, automaticamente está dizendo: quem dá alívio aos outros, alívio também vai receber. Deus vai levantar alguém para te escutar. E o interessante, Deus sempre que está nos escutando. Porém, mas há um momento onde levanta pessoas também para nos escutar. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você entra no mercado e você não falou já? E aí
A pessoa sai falando com você e parece que você tá, e vai te animando. Não, mas é assim mesmo, tal. Não, abre sim, cara, eu já tive um negócio e tal. E, pô, outro tá falando de casamento. Não, eu casei, é bom sim e tal. E, cara, e você só tá colhendo aquilo que você plantou. Então, entrega sim. Não deixe de fazer o bem, não, irmãos. Eu sei que esse mundo hoje tá desmotivando as pessoas a serem boas. Porque você tá fazendo o bem e tá tomando pancada. Você está ajudando as pessoas. Você está ajudando as pessoas. Mas muitas vezes você não está sendo reconhecido. Mas não tem problema. Não permita que isso mude você. Continue fazendo bem, continue amando as pessoas. Por quê? Porque Cristo é o maior exemplo daquele que continua fazendo bem para aqueles que não merecem. Eu não mereço, você não merece. E com tudo que nós reconhecemos o amor dele. Mas tem pessoas que não reconhecem o amor dele em nada. Mas esse Deus continua também fazendo bem sobre essas pessoas, guardando essas pessoas, dando oportunidades. Então eu não posso deixar de dar oportunidade para quem me fez mal. Amém? Mas eu preciso me blindar. Eu preciso fazer alguma coisa com as informações que essa pessoa me deu. Ah, então peraí, ela é me amar. Então peraí, eu não vou me entregar, vou ajudar, mas muitas vezes vou ajudar de longe. Porque entenda, presta atenção. Tem uma parábola que diz que um homem, ele vê uma cobra e a cobra vai e entra no fogo. E ele vai e mete a mão para tirar a cobra do fogo. E no que ele tira a cobra do fogo, a cobra ainda pica ele. E aí a pessoa que estava do lado falou: você é louco? Você vai ajudar? Aí, tá vendo? A cobra te mordeu. Aí ele falou assim: eu ajudo porque essa é a minha essência. E essa é a essência da cobra. Ela não pode me mudar. Eu continuo ajudando. Não é porque eu sei quem ela é que eu vou deixar de ajudá-la. Porque essa é a essência dela. Ela é cobra. Essa é a natureza dela. Então tem gente que a natureza dela é ruim mesmo. Mas aí agora que você sabe que ela é uma cobra e pica, não vai com a mão. Ajuda de longe, põe um pauzinho. E agora afasta. Ajude. Não deixe morrer queimada. Amém? Porque a tua essência é boa. Você não quer ver destruição. Tem pessoas que querem a sua destruição, mas isso não pode mudar você e você querer a destruição. Tem gente que quer que feche o teu comércio, mas você não precisa ser que nem ela e querer. Você fala assim: Senhor, que o Senhor prospere, que cresça, em nome de Jesus. Que é nisso que você vai amontoando brasa sobre a tua cabeça. E Deus vai te guardando e te honrando, porque a palavra de Deus diz que aí sim você vai prosperar. Então, o generoso prospera. Ser generoso não é ser generoso. O importante é Deus reconhecer. Verdade, irmã Luzia, perfeitamente. É isso aí. O que você faz, muitas vezes não é reconhecido por pessoas. Mas se Deus reconhece, tá valendo. É Ele que te paga. E Ele paga do jeito que Ele quiser, prosperando, enriquecendo, não interessa. Deus faz o que Ele quiser, quando Ele quer. Por quê? Porque Ele é dono de tudo. Amém? Então, verdadeiramente, quando a gente faz com a nossa consciência de agradar a Deus, querido, na boa, se você está fazendo para o céu, quem te paga é o céu. Aleluia. Maravilhoso Deus. Então, não deixe a tua essência ser mudada por causa das cobras que vão aparecer no seu caminho. Amém? E aí, outra coisa que é muito perigoso, tá? Provérbios 13:10. Olha só o que diz. Provérbios 13:10. O mal do orgulho. Oh, desgrama é isso. O mal do orgulho. 13, verso 10. Diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Aleluia. O orgulho só gera... Queridos, já tentou conversar com uma pessoa orgulhosa, que acha que sabe tudo, que acha que sempre está certo? O que acontece com uma pessoa orgulhosa? Não aceita ser corrigida. O que acontece com ela? Qual é o tipo de relacionamento, qual é o tipo de diálogo que você tem com uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa vai gerar discussão. Porém, uma pessoa sábia, ela reconhece que errou, porque ela sabe que não é perfeita. E ali o orgulho não está mais dentro dela. Eu digo que o orgulho é algo demoníaco se não for na dosagem certa. O orgulho, ele tem que saber ser direcionado para alguém. Eu tenho orgulho de alguém, eu tenho orgulho da minha história, mas eu não sou orgulhoso por causa da minha história. Aonde eu cheguei e aonde eu vou chegar,
E aí tem gente, mas olha onde eu cheguei. E ele fala com o intuito de orgulho, de prepotência, de arrogância. Isso eleva e aí ele vira soberba. E a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer nesse tipo de pessoa. Mas é muito gostoso quando você fala, eu orgulho de onde eu vim, eu me orgulho da minha história e eu me orgulho aonde eu estou hoje. Ou seja, reconhecendo a tua história, tendo orgulho, passei dificuldade e tal, não sei o que, vai falando, mas ele tem orgulho. Eu tenho orgulho dos meus pais, e aí vai falando e tal, e isso é bom. Porém, presta atenção, a pessoa orgulhosa é aquela que quando você corrige, ao invés dela olhar para você e analisar o que você falou, ela já tem um pressuposto que ela está sempre certa e ela já nem para ouvir o que você está falando, porque o orgulho dela não permite que ela enxergue em você que você tem mais conhecimento do que ela. Isso é muito triste. Pessoas assim afastam pessoas. Pessoas assim acabam com amizades. Pessoas assim acabam com relacionamento entre homem e mulher. Pessoas assim acabam com relacionamento com Deus. O quê? Irmãos, eu conheço pessoas, não estou contando, não estou falando o nome, então não tem pecado. Mas eu conheço pessoas que entraram numa de brigar com Deus. E Deus falou com a pessoa, e eu estava no culto, numa determinada igreja, e a pessoa, quando terminou o culto, ela disse da seguinte maneira: Deus falou comigo, mas eu não concordo com o que Deus falou. Eu falei, rapaz, como assim, menina? Né? É verdade, né? Tem que colocar assim, se é o bichão, é meio doido. Falei, como assim? Não entendi. E eu tinha pregado nessa igreja, e ela falou assim, Deus falou comigo mesmo, e eu sei que foi Deus, mas eu não concordo. Enquanto Deus não mudar essa situação, eu não volto a cantar. Falei, cuidado que você pode morrer sem cantar. Falei para ela. E aí eu falei na autoridade mesmo de Deus, e falei para ela dessa maneira. Falei, cuidado que você pode morrer sem cantar. Por quê? Porque Deus não precisa de você, é você que precisa de Deus. Mas o orgulho dela, ela acha que, querido, eu sou a última bolacha, eu sou a bola da vez. E o orgulho, ela estava até discussão com o próprio Deus. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Com quem? Com Deus. Com outras pessoas mais experientes. Mas o orgulhoso, ele nunca vai pedir conselho, porque ele acha que ele sabe tudo. Irmãos, é muito bom. Eu peço conselhos, não tenho vergonha de falar que peço conselhos. Peço conselho para pessoas mais novas, muitas vezes, com muito mais experiência do que eu. Muito mais velhas e às vezes mais novas também. Já pedi conselho para algumas pessoas mais novas. Por quê? Porque hoje eu estou com 40. E muitas vezes eu acho que eu vejo a vida de uma outra maneira. E eu já pedi conselho para alguns jovens para entender melhor sobre a cabeça de um jovem. Porque é o meu tempo de jovem, né, Paulo? O nosso tempo de jovem era um e hoje a realidade é outra. Então preciso muitas vezes entender. Então, mas se eu for orgulhoso, eu não vou pedir porque eu acho que eu sei tudo. Então, não seja orgulhoso, porque isso é ruim para a tua vida. Provérbios 12, 18. Já estou partindo para os versículos finais. Provérbios 12, 18. Presta atenção que aqui vem uma raquete de Deus. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Você entende o porquê, a importância da sabedoria, a importância de saber lidar com seus sentimentos? Por quê? As palavras que ferem como espada, na grande maioria, 99,9%, as palavras que ferem saem quando você está como? Irritado, contrariado, desgostoso, nervoso, ou seja, fora do seu controle emocional. Por que a palavra de Deus vai dizer que o sábio, ele é prudente até mesmo no que ele fala? Porque ele tem um controle sobre as suas emoções, ele consegue pensar, por mais que as emoções são contrárias, ele consegue pensar antes de tomar atitude. Se ele está muito feliz, ele pensa antes de falar. Se ele está muito triste, ele pensa antes de falar. Se ele está muito nervoso, ele falar. E tem gente que não tem um filtro e sai falando a palavras que ferem como espada, ou seja, com profundidade. É isso. Uma espada afiada, ela tem o poder de matar, mas ela tem poder também de ferir e fazer sangrar.
Tem pessoas que estão sangrando por palavras que ouviram de alguém. Mas lembra que eu disse, o que você vai fazer com essas feridas? Se você sabe aonde está o remédio. Você não morreu, então tome remédio hoje. A palavra de Deus é o remédio para você. Eu estou liberando a palavra de Deus sobre a tua vida agora. O remédio de Deus está sobre você. Você não é o que as pessoas falaram, ou seja, você não é o que te feriram, mas em nome de Jesus, o que você vai fazer? Você vai morrer ou vai tomar um remédio hoje para viver um novo tempo sobre a tua vida em nome de Jesus. Pense muito sobre as palavras das pessoas, mas pense, medite sobre as palavras das pessoas, mas entenda, se elas te feriram, receba o remédio, a palavra de Deus hoje. Se elas te impulsionaram, leva, vai com essa palavra para cima. É palavra de ânimo sobre a tua vida. É palavra de provérbios, sabedoria de provérbios, de alguém sábio que viveu sobre esta terra, que passou por esta terra, e ele recebeu o título de nada mais do que nada menos de um Deus, dizendo que não houve um homem tão sábio e nem tão rico como ele. O Deus reconhecendo que houve um homem sábio. Presta atenção nisso. E é isso que esse homem está dividindo comigo e com você. Então, mas a língua dos sábios traz cura. Quem é você? Você é o que carrega a espada ou é aquele sábio que traz cura? Quem é você? Hoje, se eu fosse falar com você, numa conversa particular, eu e você, como você se definiria? Pelas tuas palavras, pelo como estão as tuas emoções. Quem é você quando você é contrariado? Quem é você quando a tristeza? Quem é você? Então, em nome de Jesus, tome muito cuidado. Nas suas palavras pode trazer vida e morte. E aí, nisso a gente vai reconhecer o quanto você é sábio e o quanto você é tolo. Amém? Então, você que vai se identificando, vai enxergando sobre isso. Olha só, Provérbios 15 também é um ótimo. Provérbios 15, 1, 2 e 3. Diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta ainda mais ira. Ou seja, mais uma vez a gente dá para ver aqui o quanto é importante você falar e ter cuidado com o que você fala, porque através de uma resposta calma de uma pessoa que está tentando te agredir, você tem uma resposta calma, aquilo apaga o furor. Porém, se a sua resposta for mais ríspida, mais dura, vai aumentar a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, quando a gente enxerga isso aqui, aquilo que o sábio, o que os lábios dos sábios falam, torna atraente. O que é o sábio? Ele a torna atraente. É gostoso você ouvir uma pessoa sábia falar. É gostoso uma pessoa conversar com uma pessoa que tem equilíbrio. É gostoso saber sentar com pessoas que vão fazer com que você... Que paz gostosa que eu sinto em conversar com ela, que paz gostosa que eu sinto em conversar com ele. Por quê? Mais coisa ruim. Olha só, mas a boca do tolo derrama insensatez. Do que ele fala, ele joga aquilo em cima de você. E se você não tem blindagem, você sai pesado. Tem pessoas que você conversa que você fala: meu Deus, o que eu fiz? Ai, eu devia ter encontrado essa pessoa hoje. Porque, só tem coisa negativa para falar. Tolo. E aí, muitas vezes, o tolo ele não tem controle sobre as suas emoções. E ele derrama tudo em você. Tanto raiva, quanto ira, aborrecimento, não interessa. Ele derrama sobre vocês insensatez. E a gente fica abalado. Se a gente... Algo que é muito interessante, quando os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus, eu vendo isso, eu fico olhando a espada, aquele que carrega a espada e aquele que carrega a cura. Deus está vendo tudo isso. Ele sempre está olhando tudo isso. O que você carrega? Você lembra que quando ele disse para Pedro, quem vive pela espada morrerá. Eu e você não carrega espada. A espada que a gente carrega é a palavra de Deus, mas não para matar.
e nem para ferir pessoas. O nome, a gente diz que a nossa espada é a Bíblia, mas o que a gente carrega é cura. Os discípulos, por onde eles passavam, eles traziam cura, seja para cegos, ou seja, pessoas que não viam solução. As pessoas tinham palavra. Há pessoas que não tinham ânimo para se levantar. Ele diz: levanta e anda, vem comigo, bora, vamos ver um novo tempo. Então, algo que é muito interessante entender sobre isso é o que você carrega. Você, como discípulo do Senhor, o que você carrega? O que você carrega? Qual é a essência que você carrega? Então, se você, como discípulo do Senhor, você tem que carregar o quê? Aquilo que o Senhor sempre trouxe. Ele ensinou as pessoas a ter equilíbrio. Você ensina as pessoas a ter equilíbrio. Ele ensinou as pessoas a perseverarem. Você ensina as pessoas a perseverarem. Então é isso que nós precisamos entender. Sabedoria de Salomão é isso. Sabedoria de Salomão é trazer isso para nossas vidas. Algo que é muito interessante também. E eu gosto muito, versículo 23 ainda. Versículo 23 e 28 nós vamos falar. O tempo certo, presta atenção. O tempo certo. Provérbios 15, versículo 23. Presta atenção. Olha o que diz o versículo 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Conselho na hora certa. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Algo que o Espírito Santo ministra muito forte ao meu coração. Se você tem sabedoria, você sabe dar a resposta apropriada. Certo? Se você não tem sabedoria, você não sabe dar a resposta apropriada. E quando eu digo de resposta, eu estou dizendo de resposta certa. Porque você pode dar uma resposta e a resposta ser errada. Né? Não é porque você responde que você tem um efeito sobre a vida de alguém. Porém, a resposta certa, isso sim faz. Então, dar a resposta apropriada é motivo de alegria. Você traz alegria. Porém, e como é bom um conselho na hora certa. Um conselho na hora errada, eu posso ser aquele que fala com a intenção certa. Porém, o efeito não pode ser o certo, porque não é o momento certo de se falar. Eu aconselhar algo, eu ver algo e aconselhar algo no momento inapropriado. Ah, não, vamos lá, vamos trazer uma coisa aqui. Uma pessoa que está pé da vida naquela hora que ela não está ouvindo ninguém e eu falar alguma coisa, ela vai escutar alguma coisa? Não vai escutar nada, porque não é o tempo certo. Mas depois de passado a hora, o momento de cólera, o momento de ira, o momento... Querida, esse é o momento certo. Então assim, muitas vezes a gente perde oportunidades por falar a coisa certa, ou por falar a coisa certa no tempo errado. Isso é muito importante. Tempo certo, hora certa. Esses dias atrás, eu estava assistindo uma das lives, e a live dizia assim: é muito bom fazer o que é certo, mas muitas vezes o certo, você fazer o certo, não é bom. Como assim? E aí eu fui entender isso. É muito bom fazer o certo, mas muitas vezes fazer o certo não é bom, porque muitas vezes vai contrariar. Você fazer o certo para alguém não vai ser bom. Vai falar: ixi, meu Deus, vai gerar algum atrito, vai gerar alguma confusão. Então, quando nós entendemos isso, a melhor coisa é você entender que dar a resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Presta atenção aqui sobre algumas coisas. Versículo 28 também vai dizer algo que é muito importante. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O justo pensa bem antes de responder. Como eu disse, pessoas que falam sem pensar. Aqui não sou eu, é Bíblia. Bíblia, única e exclusivamente Bíblia. O justo pensa bem antes de responder. É o tempo certo, é a hora certa, é o momento certo de falar. Tem brigas no casamento, no relacionamento, que a gente muitas vezes, por não ter maturidade e por querer falar, muitas vezes você está com a razão. Está certo, mas o momento não é o momento certo. E o tempo, para tudo tem um tempo. A palavra de Deus vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, há um tempo de falar e há um tempo de calar. Há um tempo. Tudo tem um tempo.
Então você pode falar a coisa certa no tempo errado e gerar um problema no seu casamento, no seu relacionamento, amigos, no seu trabalho, na igreja, não importa na onde. Porém, o tempo vai nos ensinando quando falar, se falar, em que momento falar. Então, isso é o tempo que vai nos ensinando. A gente vai aprendendo. Porém, você aprende quando? Quando você é ensinável. Se você não é ensinável, a vida te ensina. Entende? Eu venho aprendendo umas coisas com pessoas próximas de mim, muito sábias. E quando a gente diz na multidão de conselhos, pedir conselhos para alguns, e é muito legal isso, pedir conselhos para algumas pessoas, e é legal muitas vezes você ser contrariado dentro daquilo que você pensa, e eu não me sinto ofendido não. Irmãos, foi isso o tempo da minha vida com relação a isso. É gostoso quando você está cheio da boa intenção, e você errou, e uma pessoa vem e fala para você. Mas isso vai demonstrar o quê? Você vai demonstrar o quanto você está amadurecendo para viver sabedoria. Então, algo que é muito interessante, e a Bíblia vai falando, presta atenção no que a Bíblia fala. Olha só o que diz, Provérbios 17:14. Provérbios 17:14. Tem mais 3 versículos e eu acabo. 17:14. Olha só que interessante. Eu acho maravilhoso. Começar uma discussão é como abrir uma brecha numa represa. Por isso, resolva a questão antes que surja contendas. Maravilhoso. Isso aqui é um azeite que desce como um bálsamo para curar a vida da gente. Começar uma discussão é como abrir uma brecha numa represa. Ou seja, você imagina uma brecha numa represa, num dique ali, que eles falam que é uma represa, e ela começa com uma pequena brecha. E a discussão é isso, começa com uma pequena brecha. Mas a pressão faz com que aquilo ali exploda. E se explodir, o estrago é grande. Então, começar uma discussão, o que você faz? Não comece uma discussão. Seja você aquele que tapa as brechas, assim como Neemias veio tapando as brechas. Ele via a brecha e onde ele via a brecha ele tapava. E diz, por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Enquanto está com a fissura, o que ele está dizendo? Vai e resolve. Vai e resolve. Tampa para que não exploda e gere mais problemas. Então, algo que é muito interessante, no relacionamento conjugal, numa amizade, qualquer tipo de relacionamento, é muito importante entender isso. Nunca comece uma discussão. Por quê? Porque são brechas. E isso pode gerar uma destruição. Seja aquele que aprende a se conter no falar. A palavra de Deus vai dizer assim, seja pronto no ouvir e tardio ao falar. Ou seja, analise mais antes de falar. Algo que é muito interessante também, e vai dizer aqui no livro de Provérbios. Provérbios 18:17. Isso aqui é muito importante para nós, servos de Deus, porque tem gente que toma ouvindo só um lado. Provérbios 18:17, presta atenção. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. O que isso quer dizer? Nunca tome um lado sem ouvir os dois lados. Porque a quem chega primeiro é aquele que conta a história. E aí ele conta a primeira versão da história. Mas uma história sempre tem 2 versões. Então ouça as 2 versões, entenda quais são as versões e tire as suas conclusões. E depois de tirar as suas conclusões, ainda peça sabedoria de o que fazer com a conclusão que você chegou. Falo, não falo, me calo, deixo Deus falar. Esse é o tempo onde eu falo para vocês. Há momentos onde eu me calo para Deus falar. Há momentos que eu quero falar. Isso em toda a área da minha vida. Há momentos onde eu quero falar. Há momentos onde eu quero sentar com pessoas e conversar. Mas há momentos onde Deus fala assim, se cala porque eu converso. Então, e aí? Aí são 2 coisas. Deus ensinando a outra pessoa, ensinando a você a aprender, a esperar e não falar tudo o que você pensa. Muitas vezes você sabe o que você tem que falar, mas Deus não permite que você fale. E muitas vezes, qual o preço que nós pagamos? É de sair falando mesmo quando nós sabemos que Deus não mandou falar.
Muitos pagam e pagarão o preço devido a isso. Mas vamos lá continuar aqui. São mais 2 versículos, se eu não estiver equivocado. É isso mesmo. Provérbios 19, versículo 11. Provérbios 19, versículo 11. Diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Aqui é bagaceira. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Você começa a entender que você está ficando sábio quando? Quando o que já não te atinge mais. Tá bom, eu sei quem eu sou. Lembra de João Batista? João Batista não estava se importando com quem falava dele, ele sabia muito bem quem ele era. Então assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Por isso que a gente precisa buscar essa sabedoria. Por isso que é muito importante sabedoria, irmãos. Temor a Deus, sabedoria. Sabedoria vai te ensinar a lidar com as tuas emoções. E se você for olhando aqui, irmãos, mais uma vez, ofensa não é algo espiritual. Ofensa é algo sentimental. Se você for olhar muita parte da Bíblia, o Senhor está nos ensinando a lidar com as nossas emoções. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Olha o que a sabedoria faz. Te dá paciência, calma. E quando diz paciência, a gente pensa só em estar nervoso. Mas paciência em esperar. Paciência no ouvir. Paciência no falar. No que falar. Paciência no que falar. Paciência no ouvir. No agir. Se agir. Se não agir. E a paciência faz isso. Por isso que fala, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Você imagina o que é isso, esperar com paciência no Senhor? Eu imagino que não foi de um dia para o outro que o Senhor veio com resposta. Mas a sabedoria te ensina a esperar. E a sua glória é ignorar as ofensas. Aí no versículo 20 diz, ouça, meu Deus, ouça os conselhos e aceite as instruções e acabará sendo sábio. Quem não escuta conselho não aprende a ser sábio. Ouça os conselhos e aceite as instruções e acabará sendo sábio. As atitudes, as nossas atitudes demonstram o quanto a gente está alcançando ou não sabedoria. Sabedoria não é você ter um monte de conhecimento, não é assistir um monte de live, não é ter um monte de certificado, não é nada disso. Sabedoria, ela também demonstra no seu comportamento. Ser sábio te ensina a ser paciente, sábio te ensina a ser bom ouvinte, sábio te ensina a falar, sábio te ensina a não falar, sábio te ensina a proteger, a se proteger, a proteger as pessoas bem ou não fazer. Tudo isso a sabedoria vai te ensinando. Mas através do quê? De instruções. Você precisa sentar com pessoas. Você precisa estar com pessoas. Mas como eu disse, volto lá no início. Se você é uma pessoa orgulhosa, você não vai aprender. Você vai continuar vivendo sempre a mesma coisa. E aí eu falo, se você não aprende com conselhos e instruções, a vida vai te ensinar. E a vida não é tão sutil quanto um conselho de alguém que te ama. Presta atenção. Esses tempos atrás vivemos uma situação de perdas de pessoas que a gente conhece, tal, no projeto onde a gente vive aqui, e muitas vezes foi aconselhado. E o conselho muitas vezes que a gente dá dentro do tatame é sobre os cuidados, porque são jovens, tal, cuidado com as drogas, cuidado. E aí a vida cobra. E a vida cobra pesado. Então assim, queridão, muitas vezes é o que a gente precisa, eu falo, você não precisa passar por tudo para aprender. Você precisa ter alguém que instrua você para você não ter que passar. Tem coisas ruins que eu passei, que eu divido. Teve coisas ruins que meu pai passou, que ele dividiu comigo, que para misericórdia de Deus, eu não passei e não vou passar. Por quê? Porque eu ouvi o que ele me disse. E eu tomei posse daquilo que ele me disse. E muitas vezes me contrariava. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus, por mais contrariado que eu fosse, graças a Deus, tinha rolês que eu queria estar, lugares aonde eu queria estar, que minha mãe falava, não é para ir, não é para você esse lugar. Mas mãe e tal, mas eu queria ir.
mas não fui. E eu glorifico a Deus por não ter ido. Eu lembro de uma situação onde minha mãe falou assim, não vai. E os meus amigos foram e teve tiroteio no lugar. Graças a Deus não pegou nenhum deles, mas graças a Deus eu não estava naquele lugar. Então, aconselhos, foi simplesmente, minha mãe falou, eu falo pra você não fazer isso. Eu lembro de uma situação onde também eu estava muito empolgado para comprar um carro. E minha mãe falou assim, não acho legal você comprar esse carro, agora não é o momento, tal, tudo mais. Quando foi ver, o carro era clonado. E eu falei, rapaz, só no conselho. Eu lembro de uma outra situação de uma pessoa da nossa igreja que foi pedir, pastor, tal, tem um negócio de um terreno, tal, a pessoa quer meu carro, tal. E eu falei assim, rapaz, que dilema você. O que o senhor fala pra mim? Eu falei, rapaz, é difícil, mas um conselho que eu te dou. Procura saber, não, mas é conhecido. Eu falei, mas procura saber se tem escritura, se tem IPTU, tal, as coisas estão tudo bonitinho, se não é coisa de família, tal. E aí quando foi puxar o histórico, essa mesma pessoa que era conhecida dessa pessoa, já tinha esse terreno por algumas vezes, já tinha sido vendido várias vezes, entendeu? E se ele tivesse dado o carro e assinado, o carro tinha ido embora, porque o cara ia queimar com o carro, porque ele já tinha feito isso algumas vezes, num conselho. E eu, como eu tô falando, eu também já tive conselhos muito bons, e eu agradeço a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida. Conselhos de irmãos, conselhos de liderados. E muitas vezes o liderado ele tem pouquinho tempo, mas conselho, e tô aí para ouvir, eu tô para analisar, irmão. E muitos, para a honra e glória do Senhor, mudaram a minha vida e vem mudando a minha vida. E eu glorifico. Então, irmãos, tenha a humildade de ouvir. Quando diz, ouça os conselhos e aceite a instrução. Porque não adianta você pedir conselho e fazer o contrário do conselho. Para que você pediu conselho então? Porque ele diz, ouça o conselho e aceite. Não adianta você pedir e não aceitar. Vai adiantar o quê? Então faz conforme você quer. Não peça conselhos. E se você está pedindo conselho para alguém, são duas coisas que eu acho que é muito importante. É você ver quem você está pedindo conselho. Porque você pedir conselho para uma pessoa errada, pode ser um problema. Então analise para quem você está pedindo conselho. E acabará sendo sábio. Então assim, e aqui é o último versículo, eu encerro com esse versículo que para mim foi o que mais tocou no meu coração, assim. Hoje, e isso tem me ensinado muito, mas muito, 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 muito mesmo. Eu perdi oportunidades por causa disso. E o que eu estou dividindo com você é isso. Tem coisas que eu não quero que você passe. Eu perdi oportunidades da minha vida por causa desse versículo aqui, que vocês vão entender. Provérbios 25:11. Provérbios 25:11. E eu perdi. E hoje já não os mesmos erros eu não cometo. Eu cometo o erro uma vez, mas depois eu não. A palavra é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino. É a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Aqui são duas coisas muito importantes. A palavra proferida no tempo certo, ela é valiosa, é isso que ele está dizendo. É como frutas e é gostosa. Diz, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, cobertas numa escultura de prata. Os dois metais mais preciosos, ouro e prata. E quando a Bíblia coloca, não é esse ouro que a gente vê não, são ouros verdadeiramente muito preciosos. Prataria até hoje é caro, ouro também ainda até hoje é caro. Mas você imagina, a gente está falando de um tempo onde verdadeiramente isso era muito, mas muito valioso. E ele diz, a palavra proferida no tempo certo, ela é valiosa. E eu lembro que em uma vaga de emprego, por falar demais, e era um lugar onde eu queria estar. E não por falar demais, por falar aquilo no tempo errado. Eu perdi uma oportunidade. Por quê? Porque eu falei para a pessoa no tempo errado, a pessoa entrou na entrevista, usou o que eu falei, e aí quando eu entrei para falar na entrevista, eu lembro que o cara falou assim, mas o outro já falou o que você falou, você conversou com ele? E eu não tive nem cara de falar assim, mas fui eu que falei para ele. Mas quem muniu ele de informação fui eu. Eu que dei informações para ele num tempo errado. Eu poderia ter... Meu irmão, naquele momento ele era uma pessoa que estava concorrendo a uma vaga comigo. E eu sei que ele foi contratado.
né? Porque eu tinha dado... eu lembro que era algo tipo de um raciocínio lógico. E um amigo meu, que era de RH, tinha falado pra mim, ó, se te falarem, fala assim, assim, assim. E eu cheguei lá e verdadeiramente era isso. Eu não vou lembrar o que era, e eu sou péssimo com raciocínio lógico, mas era alguma coisa de lógica, tipo, se pegarem... Eu lembro que tinha era hipotético, assim, era uma coisa assim, falava que tinha uma senhora, tinha um médico, tinha não sei o que lá e tal. Quem que você colocaria no carro para ajudar? Que aí tinha alguém que ia morrer, não sei o que, babá. E ele me deu a resposta, esse meu amigo, porque ele trabalhava com RH. E eu fui e falei para a pessoa, e a pessoa foi e respondeu. E a pessoa respondeu como eu falei. Então quando eu cheguei, quem parecia que estava plagiando ele, era eu. Ele foi primeiro do que eu. E eu muni ele de informações. Então, e aí isso, o tempo passou, tal, fui Bíblia, experiência com pessoas mais velhas, e eu fui aprendendo isso. A palavra proferida no tempo certo, como frutas, ela é preciosa. Então a gente precisa saber o que falar no tempo certo, o que não falar no tempo certo, o se fazer no tempo certo. Tem coisas que você fizer no tempo errado, não vai ser bom. Então, presta atenção. E aí diz, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, mais uma vez, os dois metais preciosos. E agora está dizendo que embelezam. É a repressão dada com sabedoria. Você repreender a pessoa com sabedoria. Mas aí vem um outro tópico, que é o mais importante para mim. A quem se dispõe a ouvir. Tem gente que não gosta de ser repreendido. Eu, de verdade, eu dei liberdade para alguns, e para esse alguns, deixa eu pegar daqui de novo, por favor, por causa da luz. Para alguns amigos próximos, serem pessoas, verdade, de sentar comigo e me mostrar para mim no que eu estou errando às vezes, né? E pô, a gente erra e sempre vai errar. E o que é interessante é que uma dessas amigas, tal, é uma amiga muito querida. E quando eu falei para ela, eu falei assim, queridona, se você me vê em erro, por favor, não permita que eu continue no erro. Me corrija. Por quê? Porque eu estou te dando essa liberdade. Muitas vezes a gente está tão focado no que a gente está fazendo que a gente não consegue ver que é um erro. Porque a nossa intenção é boa. Mas entenda, a nossa intenção muitas vezes é boa. A nossa intenção é boa. Mas o que ela gera não é boa. Entende? Muitas vezes a nossa intenção é boa. Tem muitas vezes que você fala assim, deixa eu ajudar meu filho. E aí você está criando nele, muitas vezes, você, pela sua intenção boa, você facilita totalmente a vida do seu filho em tudo. E você está criando uma pessoa que depois não consegue lidar com as dificuldades da vida. A sua intenção é boa. Mas você, não, eu vou facilitar isso para ele, eu vou facilitar isso para ela. E aí muitas vezes a sua intenção é boa. Mas o que está causando na outra pessoa não é boa. Então, se você não tem alguém que aponta para você, que fala para você, mas para isso você precisa ser humilde. Se você não for humilde, você nunca vai aceitar as instruções, as repressões. Então, em nome de Jesus, hoje, nessa aula de hoje, agora sim eu vou encerrar, deixa aqui, hoje eu vou encerrar, eu quero dizer para você, hoje, em nome de Jesus, o que você está fazendo com a sabedoria que Deus está te dando? Olha para a sabedoria de Deus tem que te transformar, os seus sentimentos precisam ser transformados, a tua conduta precisa ser transformada. Você só se torna sábio quando se permite ser transformado por aquilo que você é ensinado. Sem você se permitir ser transformado, você é só uma pessoa com informação. A internet tem muita informação. Mas eu falo para você, dentro da internet, você pode aprender com muita coisa, se tornar verdadeiramente uma pessoa com muito conhecimento, porque sabedoria só provém de Deus, mas você pode ser uma pessoa que tem muito conhecimento, muita informação ali, mas não faz nada com isso. Como eu falei para vocês, no tempo de pandemia, teve muitas pessoas que hoje conhecem a temporada de Netflix de A a Z, mas não fez nada com as informações que tem na internet. Então assim, o que você está fazendo com o seu tempo? Uma das coisas que Deus nos ensina através da palavra dele é saber a lidar com o tempo. Eclesiastes 3, lê lá, que você vai entender mais, tá bom? Então assim, que Deus abençoe vocês nesta noite abençoada. Quero somente orar por vocês, agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos juntos, né?
Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Irmãos, creio que domingo, permitir, né, em nome de Jesus, eu creio que estaremos juntos já, em nome de Jesus, e voltaremos, né? Vocês fiquem espertos aí, que a gente vai ver. Sexta-feira eu creio que nós já voltamos. Domingo quem prega é o presbítero Rodrigo, se Deus assim permitir também, em nome de Jesus. Oremos por ele, intercedemos por ele, em nome de Jesus. Creio que viveremos grandes coisas em nome do Senhor Jesus, amém? Então que a sua semana seja abençoada, debaixo da graça. Não esqueça de ler os capítulos, vai lendo cada dia um capítulo, faça esse compromisso com você mesmo. Não é comigo não, é com você. Você é quem decide melhorar a tua vida. E eu não vejo nada melhor do que a Bíblia para você ler e melhorar você, amém? Então que Deus abençoe você, a tua semana, os teus filhos, os teus pais, a tua parentela, o teu marido, a tua esposa, o teu emprego, em nome de Jesus. Que seja uma semana de portas abertas, de milagres, de bênção e de unção sobre a vida de vocês. Senhor Deus e Pai, eu te glorifico, papai querido, como o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por ministrar os nossos corações, nos ensinar. Eu agradeço, Pai, por me dar o privilégio de hoje estar sentado ensinando. Pai, eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, que levante desses homens e mulheres, Senhor, meu Deus, homens e mulheres também que irão ensinar, Senhor, que irão, em nome de Jesus, ser moldados conforme a Tua presença, conforme a Tua vontade. Nos ensina a viver, Pai, a sabedoria proveniente do céu. Nos ensina a viver em humildade, nos ensina a se doar, nos ensina a receber conselhos, nos ensina a dar conselho, nos ensina a usar a palavra de maneira a qual traz vida e não como uma espada. Pai, eu peço a Ti, Senhor meu Deus, que nos leve para um tempo onde nós cresçamos, Pai, para que o Senhor venha aparecer cada dia mais e que nós diminuamos, que por mais sábios que sejamos, que nós venhamos guardar o nosso coração, sabendo que tudo é proveniente do Senhor e é tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a tua casa receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco não somente hoje, mas até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe vocês sempre também, irmã Luzia, obrigado. Que Deus abençoe, um beijo a todos. Continue aí, vamos estar juntos essa semana. Deus abençoe.